A execução pública dos responsáveis por Bergen-Belsen continua sendo algo difícil de aceitar. Em 15 de abril de 1945, as tropas britânicas entraram no campo de Bergen-Belsen esperando encontrar uma instalação nazista comum. No entanto, depararam-se com o cenário de horror absoluto. Milhares de pessoas haviam perdido a vida, outras tantas estavam morrendo, e o odor da morte impregnava o ambiente. Os soldados ficaram em estado de choque, imersos em silêncio, doenças e uma dimensão de sofrimento humano que jamais haviam imaginado. O que veio a seguir foi um dos primeiros gestos de justiça após o Holocausto. Prisões em massa, um julgamento marcante e execuções dentro de uma prisão. Bergen-Belsen situava-se na Baixa Saxônia, no norte da Alemanha. O local havia sido construído originalmente em 1940 como um campo para prisioneiros de guerra franceses e belgas. Depois, passou a abrigar soldados soviéticos capturados. Porém, em abril de 1943, os nazistas redefiniram sua função. O espaço foi entregue à SS e convertido em um campo de concentração em pleno funcionamento. Quando os britânicos chegaram, encontraram um cenário desolador. A SS já não mantinha nem o controle mais elementar do campo. Embora alguns guardas ainda estivessem presentes, o sistema havia desmoronado. Poucos dias antes, em 12 de abril de 1945, os alemães concordaram em entregar o campo de maneira pacífica, como parte de um acordo especial que visava impedir que o tifo se espalhasse para civis da região. As forças britânicas haviam sido informadas de que o campo abrigava alguns prisioneiros doentes, mas a realidade era infinitamente mais cruel. Cerca de 60.000 pessoas se encontravam lá dentro. Esses prisioneiros não eram mais supervisionados da maneira habitual. Muitos estavam famintos, reduzidos a pele e osso. Alguns não conseguiam sequer erguer a cabeça. Outros jaziam no chão, sem forças para se levantar. Os beliches estavam lotados, com até 4 pessoas por cama, todas feridas, cobertas de chagas e em estado esquelético. Crianças choravam baixinho ou permaneciam em completo silêncio. Alguns sobreviventes estavam completamente nus, pois suas roupas haviam se desfeito com o tempo. Espalhados por todo o campo, mais de 10.000 corpos jaziam sem sepultura. Alguns estavam empilhados, outros permaneciam no mesmo local havia dias ou até semanas. O fedor da morte era tão intenso que os soldados precisavam cobrir o rosto para suportar. Havia cadáveres em todos os lugares, diante dos alojamentos, em valas, próximos às latrinas e até dentro dos dormitórios. Ninguém os enterrava. As pessoas simplesmente morriam onde caíam. Alguns ainda seguravam canecas enferrujadas ou sapatos velhos. O solo estava coberto por fezes, lama e detritos. Não havia mais saneamento. Piolhos e pulgas infestavam o campo, e ratos transitavam livremente entre os cadáveres e os barracões. Os banheiros estavam inutilizáveis. Poucas torneiras funcionavam, e restavam apenas alguns tambores com restos de sopa azeda. As doenças se espalhavam sem controle. O tifo, transmitido por piolhos, era a mais letal. A disenteria causava grande sofrimento. Tuberculose e outras infecções proliferavam em meio à superlotação e à inanição. No momento da chegada britânica, entre 500 e 600 pessoas morriam por dia. O atendimento médico era inexistente. O que chamavam de enfermaria era apenas uma cabana de madeira, sem medicamentos, sem médicos e com pacientes largados no chão. Os britânicos logo perceberam que a situação ultrapassava uma simples operação militar. Era uma crise humanitária urgente. Em 16 de abril, estabeleceram um posto de comando na entrada do campo e tomaram controle absoluto. As prioridades eram conter a disseminação das doenças, prestar socorro imediato e garantir que os responsáveis pelas atrocidades não escapassem. Equipes médicas foram convocadas de hospitais de campanha. Profissionais do exército ficaram horrorizados,
mas iniciaram o trabalho sem hesitação. Montaram postos de atendimento improvisados em barracões e tendas próximas. Os casos mais graves foram levados para hospitais móveis. Os demais foram tratados dentro do próprio campo. Todos os profissionais utilizavam roupas de proteção devido ao risco elevado de contágio. Alguns soldados precisaram ser isolados após poucas horas de exposição. Paralelamente, os oficiais começaram a localizar todos os envolvidos na administração do campo. Isso incluía guardas, oficiais, médicos, cozinheiros da SS e qualquer pessoa associada à gestão do campo. Os britânicos já possuíam listas com nomes conhecidos, mas muitos tentaram se esconder. O campo foi vasculhado, testemunhas foram interrogadas e documentos e uniformes analisados para identificar os culpados. Alguns membros da SS negaram suas funções, outros trocaram de roupa com os prisioneiros, tentando se misturar. Alguns fugiram dias antes. No entanto, muitos foram encontrados nas redondezas, vestidos como civis, escondidos em cabanas ou tentando fugir pela mata. 4 dias após a libertação, mais de 80 funcionários da SS haviam sido identificados e detidos. Entre eles estavam homens e mulheres. As guardas femininas tinham papel ativo no campo, vigiando prisioneiras, aplicando punições e participando de seleções. Algumas haviam vindo de outros campos, como Auschwitz e Ravensbrück. Uma das mais infames era Irma Grese, então com apenas 21 anos. Conhecida por sua crueldade, sua reputação era temida até entre seus colegas. Foi capturada ainda em uniforme, sem demonstrar qualquer arrependimento. Outro nome importante foi Joseph Kramer, o comandante do campo desde dezembro de 1944. Ele já havia atuado em Auschwitz, onde ganhou o apelido de a Besta de Belzan. Quando os britânicos chegaram, Kramer não resistiu. Conduziu calmamente os oficiais pelo campo, indicando os edifícios e até os montes de corpos. Sua frieza diante da cena apenas agravou sua culpa. Foi preso no ato. Os detidos foram separados dos prisioneiros e vigiados com rigor. Alguns foram interrogados no próprio campo, outros levados para centros de detenção específicos. Sobreviventes foram convidados a identificar seus agressores e muitos conseguiram apontar nomes e descrever atos cruéis com detalhes. Esses testemunhos foram essenciais para o julgamento que se seguiria. Enquanto isso, os britânicos obrigaram diversos guardas capturados a enterrar os corpos que haviam deixado apodrecer. Sob vigilância armada, transportaram os cadáveres em carroças e os enterraram em trincheiras, cobrindo-os com cal e terra. Por vários dias, esses mesmos algozes foram forçados a lidar com as consequências de seus atos, em silêncio, sob os olhos dos que um dia haviam aterrorizado. Em 20 de abril de 1945, os britânicos assumiram um controle completo do local. Diversos funcionários estavam presos. O campo passava por um lento processo de desinfecção, e os sobreviventes começaram a ser transferidos para áreas mais seguras. No entanto, no início de maio, tornou-se evidente que Bergen-Belsen era irrecuperável. O risco sanitário era extremo. Apesar do trabalho incansável de médicos e militares, as doenças continuavam se alastrando. O tifo, especialmente, fazia novas vítimas todos os dias. Nem mesmo o esforço contínuo das equipes médicas, que atuavam dia e noite, conseguiu conter a propagação. O campo estava infestado de piolhos, repleto de sujeira e resíduos que não podiam ser removidos com a rapidez necessária. Os britânicos recorreram a todas as medidas possíveis. Forneceram água potável, isolaram os doentes, aplicaram pó de DDT para exterminar insetos e desinfetaram roupas e lençóis. Mas, infelizmente, nada disso foi suficiente. Os alojamentos construídos em madeira haviam absorvido a imundície e as enfermidades ao longo dos anos de descaso. O solo estava encharcado com dejetos humanos, e os colchões, infestados de piolhos. Não havia como reaproveitar ou reconstruir qualquer parte da estrutura original. Diante disso, os comandantes britânicos tomaram uma decisão definitiva. O campo seria completamente eliminado. No mês de maio do ano de 1945, os militares britânicos deram início à destruição de Bergen-Belsen. Soldados utilizaram lança-chamas e combustíveis para atear fogo às cabanas, uma após a outra. Todo o processo foi realizado de forma coordenada e cautelosa, a fim de evitar que as chamas ultrapassassem os limites do campo.
Todas as construções foram incendiadas, desde dormitórios e depósitos até enfermarias e torres de observação. Nada permaneceu de pé. A decisão não foi tomada por ódio ou desejo de revanche, mas sim por razões sanitárias e de segurança. Ao eliminar o campo por completo, foi possível evitar a disseminação do tifo entre os vilarejos próximos e também entre os próprios soldados que permaneciam na região. A destruição por fogo também auxiliou no extermínio de parasitas transmissores de doenças, como piolhos e pulgas. Antes do início das demolições, os últimos sobreviventes já haviam sido transferidos. As autoridades britânicas instalaram hospitais e abrigos provisórios em quartéis e instalações de emergência nas proximidades. Esses novos espaços ofereciam camas limpas, alimentação adequada e acesso a medicamentos apropriados. Embora muitos estivessem em estado crítico, ao menos agora, havia a chance de recuperação em condições mais humanas. A destruição completa de Bergen-Belsen marcou o encerramento oficial de sua existência como campo nazista. Após o fim dos incêndios, restaram apenas cinzas e pilares de madeira calcinados. As valas comuns, onde estavam enterrados inúmeros corpos, foram seladas. Placas de advertência foram instaladas ao redor da região, sinalizando o risco de contaminação. Por vários meses, o acesso ao local foi restrito a pessoas com proteção especializada. A partir desse ponto, os britânicos voltaram toda a sua atenção à investigação e aos processos legais. O foco era responsabilizar, perante a justiça, os membros da SS envolvidos na administração de Bergen-Belsen. Para isso, era necessário reunir provas concretas, indo além dos testemunhos orais. A investigação passou a ser conduzida pela Polícia Militar e por especialistas em crimes de guerra. Entre maio e agosto de 1945, investigadores trabalharam intensamente em diferentes regiões da Alemanha, com especial atenção aos arredores do antigo campo. O primeiro passo foi ouvir os sobreviventes. Centenas de ex-prisioneiros, agora abrigados em hospitais e centros temporários, foram chamados a prestar declarações. Ao mesmo tempo, unidades militares buscavam provas físicas. Antes da destruição total, fotógrafos e cinegrafistas militares documentaram exaustivamente o interior do campo. Foram produzidas milhares de imagens e diversas horas de filmagens. Além disso, foram encontrados documentos administrativos. Apesar de muitos arquivos terem sido destruídos ou extraviados durante a libertação, parte dos registros ainda permanecia acessível. Entre os documentos localizados estavam listas de prisioneiros, registros de transporte, escalas de trabalho e documentos relacionados a suprimentos. Também foram recuperados arquivos pessoais, ordens oficiais e documentos da SS. Esses papéis permitiram associar nomes a rostos e funções a crimes cometidos. Durante o verão daquele ano, todas as informações reunidas foram organizadas e examinadas por equipes jurídicas. Os juristas analisaram os dados para determinar quem deveria ser processado e por quais crimes. Em agosto, uma relação definitiva foi montada com 45 nomes escolhidos para julgamento. Esse grupo incluía 25 homens e 20 mulheres. Muitos deles já estavam detidos desde abril, na época da ocupação britânica do campo. Outros foram localizados nos meses seguintes. A lista não se limitava a oficiais de alta patente. Os réus ocupavam posições variadas na hierarquia do campo. Entre os homens, havia integrantes da SS, responsáveis pela supervisão e organização interna, incluindo atividades como controle de chamadas, distribuição de tarefas, punições e fornecimento de alimentos. No caso das mulheres, algumas atuavam diretamente nos blocos onde centenas morriam por inanição ou enfermidades. Outras estavam envolvidas na segurança interna, onde prisioneiras eram agredidas ou executadas sem qualquer aviso. As 20 mulheres incluíam guardas conhecidas como Aufseherin, que haviam trabalhado na ala feminina do campo. Todos os 45 foram formalmente acusados, com base no direito internacional, de crimes de guerra relacionados às suas condutas em Bergen-Belsen. A acusação principal foi de crimes contra a humanidade, englobando ações como assassinatos em massa, tortura, privação deliberada de alimentos e negligência intencional às necessidades humanas básicas.
Essas imputações não se referiam a atos militares ou decisões estratégicas, mas sim à maneira como os acusados trataram civis indefesos sob sua custódia. Os britânicos se certificaram de que cada acusação estivesse diretamente ligada às ações praticadas no próprio Bergen-Belsen. Embora alguns réus também tivessem atuado em outros campos, como Auschwitz ou Dachau, os crimes cometidos nesses locais não foram incluídos neste processo. A intenção era manter o julgamento claro, centrado em um único local e período específico. Essa estratégia ajudou na organização das provas, na confrontação dos depoimentos e na clareza durante as audiências. Em 17 de setembro de 1945, teve início oficial o chamado Julgamento de Belsen, realizado na cidade de Lunenburg, situada no noroeste da Alemanha. O tribunal foi instalado em um edifício simples, adaptado às pressas para servir como sala de julgamento. Esse foi o primeiro grande processo conduzido pelas autoridades britânicas contra criminosos de guerra após o término da Segunda Guerra Mundial. O tribunal encontrava-se repleto de diversos grupos. Estavam presentes juízes militares britânicos, promotores, defensores públicos e oficiais. Jornalistas de diferentes países da Europa e das Américas também acompanhavam o processo. Mais significativa ainda era a presença de sobreviventes de Bergen-Belsen, alguns dos quais prestariam depoimento. Para muitos desses sobreviventes, foi a primeira chance de relatar em público o que haviam presenciado no campo. Os 45 réus estavam dispostos lado a lado, sentados diante dos magistrados. Vestiam trajes simples. Alguns demonstravam ansiedade, outros mantinham expressões neutras. O julgamento seguia os procedimentos do direito militar britânico, e todas as informações eram traduzidas para que tanto os acusados quanto os presentes compreendessem com clareza. As acusações foram lidas em voz alta, uma por uma. Cada réu foi informado com precisão das acusações que recaíam sobre si, e teve a oportunidade de responder. A promotoria havia passado meses organizando o caso. Foram apresentadas evidências documentais, fotografias e vídeos capturados logo após a liberação do campo. Também foram exibidas ordens escritas, escalas de serviço e registros de vigilância que apontavam quem desempenhava quais funções, em quais datas. Mais impactantes que os documentos, no entanto, foram os testemunhos. Sobreviventes ocuparam o banco das testemunhas, um a um. Falavam com serenidade, ainda que alguns precisassem interromper seus relatos devido às memórias dolorosas. Muitos haviam perdido toda a família no campo. Outros haviam sobrevivido por muito pouco. Alguns réus tentaram justificar suas ações, outros negaram completamente os fatos. Alguns chegaram a assumir responsabilidade. Os advogados de defesa alegaram que seus clientes não tinham escolha, ou que não dispunham de autoridade para impedir os abusos. O tribunal, entretanto, prosseguiu na análise minuciosa de cada situação, caso por caso, ao longo das semanas seguintes. Após mais de 2 meses de audiências, o julgamento chegou ao fim em 17 de novembro de 1945. Era o momento dos vereditos. O tribunal examinou individualmente cada um dos 45 réus e considerou a maioria culpada por crimes de guerra. 11 pessoas foram sentenciadas à pena capital por enforcamento. Entre elas estavam algumas das figuras mais notórias do processo, como Joseph Kramer e Irma Grisi. Outros condenados à morte incluíam guardas da SS que haviam sido identificados espancando, atirando ou matando prisioneiros por inanição durante o período em que trabalharam no campo. Além das sentenças capitais, 19 pessoas foram condenadas a penas de reclusão, com durações variando entre 10 e 15 anos. Alguns ocupavam funções menos relevantes, ou não haviam participado diretamente de atos violentos, mas ainda assim foram considerados culpados por colaborarem com um sistema de opressão e morte. 7 indivíduos foram absolvidos. Nesses casos, não havia provas suficientes para assegurar a condenação além de qualquer dúvida razoável. Alguns haviam chegado ao campo poucos dias antes da libertação, enquanto outros não puderam ser vinculados diretamente aos atos mais graves. Embora muitos sobreviventes acreditassem que todos os membros da SS eram responsáveis,
o tribunal britânico baseou-se em critérios jurídicos estritos. O julgamento também deixou claro que a justificativa de seguir ordens não era aceitável diante de crimes contra a humanidade. Cada pessoa tinha a possibilidade de escolher, e muitos optaram por agir com crueldade, mesmo quando não eram obrigados. Assim, os 11 condenados à morte foram transferidos para a prisão de Hamelin, localizada na Baixa Saxônia, na Alemanha. Essa instituição estava sob total administração britânica e havia sido escolhida devido ao seu alto nível de segurança. Já era utilizada para manter sob custódia indivíduos considerados altamente perigosos, incluindo criminosos de guerra. Uma vez em Hamelin, os condenados foram mantidos isolados em celas individuais, distantes dos demais detentos. Suas identidades eram conhecidas, mas suas rotinas permaneciam confidenciais. Eles eram monitorados continuamente, 24 horas por dia, por vigilância britânica, com o objetivo de evitar qualquer tentativa de suicídio. A alimentação era fornecida regularmente, porém não havia permissão para visitas ou comunicação com o exterior. O ambiente era calmo e austero. Todos sabiam qual seria o desfecho. Enquanto os prisioneiros aguardavam em suas celas, representantes legais e militares britânicos finalizavam os trâmites. Cada um dos 11 casos passou por nova análise, conduzida por uma equipe sênior do Corpo Jurídico Militar. Essa etapa fazia parte do protocolo legal britânico, assegurando que o processo tivesse sido conduzido de forma correta e justa. Ao final dessa revisão, confirmou-se que todas as execuções seguiriam conforme o estabelecido. A data oficial foi definida para 13 de dezembro de 1945. O responsável pela aplicação das sentenças foi Albert Pierrepoint, um dos executores mais experientes do Reino Unido. Naquele momento, Pierrepoint já havia realizado diversas execuções de colaboradores nazistas e criminosos de guerra na Europa após o conflito. Era conhecido por sua precisão, agilidade e discrição. Os preparativos na prisão de Hamelin foram conduzidos com total reserva. As estruturas utilizadas para os enforcamentos foram testadas e as cordas foram ajustadas com base na estatura e no peso de cada indivíduo, garantindo que as execuções ocorressem com rapidez e conforme os protocolos estabelecidos. Apenas um número restrito de profissionais treinados e oficiais esteve envolvido no procedimento. Não houve anúncios públicos prévios e a imprensa não foi informada dos detalhes. O objetivo era evitar repercussão ou manifestações externas. Todo o processo foi conduzido com discrição e ordem. Cada um dos 11 prisioneiros foi comunicado em particular sobre a data de sua execução. Caso desejassem, poderiam solicitar a presença de um capelão militar para apoio espiritual. Alguns optaram pelo silêncio até o fim. Alguns demonstravam ansiedade, mas estavam conformados com o desfecho. Não houve registros de tumulto ou oposição. Na manhã do dia 13 de dezembro de 1945, todas as execuções ocorreram em sequência, grupo por grupo. Nenhum representante da imprensa esteve presente. O ato foi conduzido a portas fechadas. Somente oficiais militares britânicos, funcionários da prisão, representantes legais e a equipe responsável pelas execuções tinham permissão para entrar na sala onde os enforcamentos ocorreriam. Cada execução seguia um protocolo rígido e cronometrado. O condenado era retirado da cela no horário previamente determinado, levado de forma discreta até a câmara de execução, onde sua identidade era verificada. Logo em seguida, posicionava-se sobre o alçapão, um capuz era colocado sobre sua cabeça e a corda ajustada. Assim que tudo estava preparado, Pierrepoint autorizava a abertura do alçapão. A morte era rápida, ocorrendo em questão de segundos. As execuções começaram no início da manhã e foram encerradas por volta do meio-dia. Após cada enforcamento, o espaço era limpo e inspecionado antes da chegada do prisioneiro seguinte. Todas as mortes foram registradas oficialmente. Os corpos foram sepultados em túmulos sem identificação. Essa decisão foi intencional. O objetivo era evitar que, no futuro, simpatizantes ou seguidores transformassem os sepulcros em locais de culto ou veneração. Não houve cerimônias públicas, nem divulgação de últimas palavras, tampouco rituais funerários. Tudo foi mantido sob absoluto sigilo.
Após os sepultamentos, o caso envolvendo os funcionários do campo de Bergen-Belsen foi dado como encerrado. Para as autoridades britânicas e para a justiça militar, esse era o desfecho de um processo iniciado em abril, com a libertação do campo. Os sobreviventes foram levados para locais com melhores condições. As equipes médicas continuaram prestando suporte durante sua reabilitação. Todos os documentos do julgamento, depoimentos e provas visuais foram arquivados para preservar a memória dos fatos. Pouco depois do encerramento do julgamento de Belsen, teve início outro julgamento de grande relevância, o julgamento de Nuremberg, em 20 de novembro de 1945. Esses processos ocorreram na cidade de Nuremberg, na Alemanha, e foram conduzidos por magistrados dos Estados Unidos, Reino Unido, União Soviética e França. Ao contrário de Belsen, que se concentrou em crimes cometidos em um único campo, o julgamento de Nuremberg visou os altos comandantes do regime nazista, os que idealizaram, ordenaram e operacionalizaram o Holocausto, bem como as campanhas de invasão e extermínio. Nos anos seguintes, muitos outros julgamentos de crimes de guerra aconteceram em diferentes partes do mundo. Nações como Polônia, Tchecoslováquia e União Soviética levaram ex-integrantes da SS e seus colaboradores aos tribunais. Alguns desses processos foram breves, outros se estenderam por décadas. A trajetória de Bergen-Belsen passou a ser estudada nas escolas, registrada em livros e usada como ferramenta educacional para explicar os horrores cometidos durante o Holocausto. As imagens captadas por cinegrafistas britânicos foram exibidas globalmente como evidência dos crimes nazistas. Isso se tornou fundamental mais tarde, especialmente diante de tentativas de negação do Holocausto. O legado do julgamento de Belsen também teve repercussões significativas no desenvolvimento do direito internacional. Com o passar do tempo, normas legais começaram a ser elaboradas para lidar com crimes semelhantes em outros contextos, como nas tragédias de Ruanda e da antiga Iugoslávia. A comunidade internacional passou a compreender que atrocidades cometidas contra a humanidade não seriam mais ignoradas, independentemente do local ou da época. Hoje, embora o campo de Bergen-Belsen já não exista fisicamente, o local foi convertido em um memorial. A Alemanha optou por preservar a lembrança do que ocorreu ali. No local, há um museu, um cemitério para as vítimas e painéis informativos que narram os eventos. Grupos escolares visitam o espaço com frequência. Sobreviventes retornam para relatar suas vivências, e pesquisadores continuam examinando os processos jurídicos daquela época, buscando compreender como os primeiros sistemas de justiça internacional enfrentaram crimes de tamanha magnitude. A história de Bergen-Belsen nos ensina que a justiça, mesmo após horrores indescritíveis, é possível, mas exige coragem, esforço coletivo e comprometimento com a verdade. Os britânicos, ao libertar o campo, não só ofereceram socorro aos sobreviventes, como enfrentaram o desafio moral de responsabilizar cada criminoso. A memória desses atos deve ser preservada para que jamais sejam repetidos. Se você estivesse no lugar dos britânicos, qual seria a sua reação ao entrar em Bergen-Belsen? Você acredita que a punição aplicada aos responsáveis foi suficiente ou faltou justiça? Se essa história te tocou de alguma forma, curta o vídeo, se inscreva no canal e ajude a manter viva a memória daqueles que não puderam contar sua história.